Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção e combate ao suicídio e cuidados com a saúde mental. A campanha de Setembro Amarelo ela já está em pleno desenvolvimento em todo o país. Com o tema Se Precisar, Peça Ajuda, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, elas buscam, com essa iniciativa, mobilizar a sociedade na luta contra o suicídio, que continua sendo uma das maiores causas de mortes evitáveis no mundo. A campanha, que teve início em 2014, ela foi introduzida para o nosso calendário anual e, ao longo dos anos, tem se tornado a maior campanha anti-estigma do mundo. Embora o dia D seja o dia 10 de setembro, durante todo o mês de setembro, nós dedicamos espaço para falar sobre esse tema, né? De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é uma questão de saúde global, com mais de 700 mil mortes anuais, número este que pode ultrapassar a 1 milhão de mortes, considerada as subnotificações. No Brasil, cerca de 14 mil casos são registrados anualmente. Se nós fizermos a média, isso se torna um número de 38 suicídios por dia. E para 2024, a campanha Setembro Amarelo reforça a importância de quebrarmos o silêncio e falarmos sobre o tema. Ela incentiva o diálogo. E tamanha a importância desse assunto, a necessidade de falarmos sobre o tema, que com muita alegria eu agradeço a iniciativa da Clínica de Psiquiatria Libertar, junto com a Rádio Difusora 1010 de Lençóis Paulista, pela brilhante ideia desse projeto e principalmente às Canas e seus parceiros. Vou me faltar palavras para agradecer o apoio que vocês nos deram em tornar esse projeto real, em dar corpo a esse projeto. Obrigada, Ascana. A sociedade agradece vocês. E para começarmos os trabalhos propriamente dito, eu quero me apresentar e apresentar esse cenário que é bastante diferente do que nós estamos acostumados a ver em podcasts e webséries. Meu nome é Aline Centinari e eu fui desafiada a ser a mediadora e interlocutora nesses bate-papos que nós teremos ao longo dos episódios e estou diretamente do estúdio móvel da Rádio Difusora 1010. É uma van preparada, né, um estúdio sobre rodas preparado para levar um conteúdo bacana de qualquer lugar deste país. Agradeço à difusora pela disponibilidade da van, desse estúdio maravilhoso, dando mais vida ao nosso projeto. E comigo aqui eu tenho a nossa querida Clarice, que ela é professora e doutora, com mais de 30 anos de experiência na área de educação. É a Clarice Aparecida Alencar Garcia. Ela é mestre e doutora em educação escolar, foi diretora escolar por mais de 20 anos aqui na cidade de Lençóis Paulista e atualmente ela é professora universitária, escritora, palestrante e membro da Academia de Letras de Lençóis Paulista. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite de bater esse papo comigo aqui hoje, Clarice. Eu que agradeço o convite por essa oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto tão importante e agradeço a Ascana, a Clínica Libertar e a Rádio Difusora 1010 por proporcionarem, né, esse momento de levar mais esclarecimentos à população sobre um assunto que nós precisamos muito discutir mesmo. Exatamente, quebrar o silêncio de todo mundo, tanto de quem sofre, né, com algum problema mental, alguma questão emocional, e de nós mesmos, enquanto sociedade, né, passarmos a falar sobre esse assunto. Então, Setembro Amarelo, para a gente começar, prevenção, suicídio, caminho do cuidado, seria o tema para hoje, né, Clarice? E eu pergunto, transtorno mental, problemas emocionais, eles são frescura? Durante muito tempo na história, nós percebemos que as pessoas trataram todos os problemas psicológicos e emocionais como frescura. Porque quando você tem uma dor de cabeça, todo mundo sabe aonde está localizada a dor. Quando você tem um machucado, uma fratura, as pessoas veem isso. Quando a sua dor ela é psicológica e emocional, é muito difícil das pessoas entenderem, porque ela não tem um lugar, ela é subjetiva.
E isso, durante muito tempo, foi considerado como uma frescura, porque você diz, eu não estou bem, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade. As pessoas acreditavam isso a uma preguiça, a uma falta de vontade mesmo de realizar as coisas. Eu acredito que hoje isso está mudando lentamente, mas a gente já vê algumas mudanças, até porque está sendo mais discutido o assunto. Sim. As pessoas estão aceitando mais, estão desvelando isso. Porque quem tinha um transtorno se envergonhava. Exatamente. E as famílias, né, com pessoas com alguns transtornos, durante muito tempo, isolavam essas pessoas da sociedade. Com a inclusão, com as informações sobre todas as doenças mentais, isso se tornou mais social, né, mais inclusivo. E nós podemos, então, falar de uma forma mais aberta, falar de uma forma mais tranquila sobre o assunto de doenças mentais, principalmente a doença do século, que é a depressão. Exatamente, Clarice, você falando isso, eles se isolavam, escondiam, né, o familiar, muitas vezes com problema, e a gente ouve histórias realmente, né, aquela é mimado, é muito fresco, então eles acabavam mesmo ignorando a pessoa, porque ela era uma vergonha para a família, muitas vezes, né, não queria trabalhar, era o sem vontade, enfim, o que tem tudo e não tinha por que estar reclamando, né, realmente... Graças a Deus está mudando um pouco isso, e a gente precisa incentivar para que mude realmente, isso seja aberto mesmo, né? Como uma questão de que dói realmente na pessoa. A depressão, ela tem relação com a dor. Isso, muita relação com a dor. Ultimamente, nós vemos as pessoas, quando alguém se suicida, logo perguntam, ela tinha depressão? Durante muito tempo, as pessoas se suicidaram e ninguém buscava a causa, né? Justificava, foi por causa de dinheiro, foi por causa de uma traição. Buscavam uma causa concreta para aquele fato, né? Hoje, a gente busca uma história por trás do fato do suicídio. E pensar que os dados mostram que o suicídio hoje mata mais do que a AIDS, mata mais do que o câncer, é extremamente preocupante. E o suicídio, sim, ele vem de uma dor emocional, uma dor psicológica. A dor, ela é tão intensa que a pessoa chega ao ponto de, às vezes as pessoas falam, quem se suicidou quis tirar a vida. Ela não quis tirar a vida, ninguém quer tirar a vida. Ela quis eliminar a dor emocional que ela estava vivendo. Então, é muito sério. E acho que não sei se as suas perguntas vão trazer depois, né? Como que a gente pode identificar que uma pessoa está passando por isso? Porque às vezes a pessoa está ao nosso lado, sofrendo, e ou a família ou os amigos não conseguem identificar que aquela pessoa está num processo de sofrimento e pensando até no suicídio. Exatamente. E você falando, né, algo que hoje a gente busca a história, né, o que levou, o que motivou a chegar a esse ponto de querer eliminar esse sofrimento e acabar com a própria vida, comprova que não existe uma faixa etária específica, né, de pessoas que possam cometer isso, ou a idade ou o sexo, é independente. Costuma-se parecer que são os mais jovens, porque acho que talvez sejam os mais notificados, ou que a mídia às vezes traz, mas a gente vê indicadores de que a faixa etária idosa é muito maior comparado ao volume dos mais jovens. Então, assim, é um problema social realmente, né? É um problema social. E, assim, eu andei lendo bastante até para conversar aqui com vocês e vi divergências de dados. Sim. Alguns dados trazem que a faixa de jovens é maior, até os 26 anos mais ou menos, o número de casos de suicídio. Outros dados trazem que os idosos, entre os idosos, né, o número é maior. Mas tanto um como o outro é preocupante, porque você pensar que um jovem, né, com tudo pela frente na vida, vem tirar a sua própria vida. Sim. E o idoso também.
Aí para um caso dos jovens, as causas são uma, no caso do idoso, as causas são outras, mas todos aqueles que cercam, tanto esse jovem como esse idoso, eles têm que ficar bastante atentos para os sinais de que isso vai ocorrer, porque não é de um dia para o outro que se comete um suicídio. Ele vem criando um caminho, ele vem criando uma história para acontecer. Sem querer, vamos dizer, trazer quais são exatamente os comportamentos específicos que não cabe a nós, né, que nós não somos especialistas no assunto, mas o que nós temos estudado e lido para que possa trazer aqui de conteúdo para todos vocês, mas é que há uma mudança de comportamento, né, do indivíduo. Ele vai mudando, alguma coisa que ele gostava muito de fazer e passa a deixar de fazer de repente, faz doação de objetos muito pessoais sem muita explicação, então parece que há alguns sinais de uma mudança comportamental, né? Isso no caso dos idosos. Os idosos, eles vão dando sinais. Então, na fala, por exemplo, eu não sou mais útil, eu sou um estorvo para a família, ninguém mais precisa de mim. Então, ele vai nessa fala conduzindo de uma forma que, se a família ficar atenta, ela vai observar. E uma das coisas é querer distribuir os bens ainda em vida. O jovem, o adolescente, os sinais já são outros. Ele fica muito quieto, ele diminui a alimentação, ele se isola. Às vezes, num calor como nós estamos vivendo, ele está escondido atrás de uma roupa, muitas vezes com automutilação. Geralmente, a escola é uma das primeiras que identificam ali os sinais de que alguma coisa não está bem com o jovem, porque o professor, a equipe da direção, ela fica mais tempo com o jovem do que muitas vezes a própria família. E nessa toada, assim, você com toda essa bagagem educacional que você tem, você acredita que nós temos falha na educação base, então? Conta disso lá, que, né, não só de diagnosticar por parte do educador, mas de trazer o assunto dentro da escola, para dentro da família também, desde cedo, né? Eu acredito que, não sei se nós podemos trazer o assunto suicídio para dentro da família, mas a família estar atenta, porque o que aconteceu? Como nós discutimos anteriormente, nós temos um autor, o Bauman, que ele fala que nós estamos vivendo numa sociedade líquida, onde tudo é muito rápido, nós não temos mais tempo para as coisas, nós não esperamos as coisas para ter. Antes nós esperávamos as cenas dos próximos capítulos para uma novela, a gente esperava o Natal para ganhar um presente, o aniversário para ganhar um presente. Hoje, nós temos tudo imediatamente. Se eu quero assistir uma série, eu posso maratonar num fim de semana. Sim. Se os presentes, os pais, por se ausentarem muito de casa, então toda vez que viaja traz um presente, está sempre dando um presente. Então, a criança, ela não tem, e o jovem, ele não tem essa capacidade de esperar e de se frustrar. Um dos dados, né, que as pesquisas trazem em relação à insatisfação do jovem é a questão da frustração. Quando eles se deparam com algo que eles não conseguem resolver ou com um não, eles se frustram e aí isso pode começar a gerar um processo de tristeza profunda, né? Que aí a gente também, depois, acho que em outros episódios vocês vão tratar a questão de uma tristeza profunda, de momentos de depressão, da depressão em si, de outros transtornos que podem levar ao suicídio. Na verdade, é comportamental da família, talvez, hoje, que tem trazido uma ansiedade maior a esses jovens, aos mais novos, né? A falta
entender o que é o esperar, o que é a meritocracia, né, muitas vezes, para se ganhar um presente. Então, digamos, não se trata de uma falha, mas de um novo comportamento em que as pessoas estão se esquecendo um pouco desses valores, né, necessários. Isso, nós estamos vivendo uma sociedade, né, um momento histórico diferente, onde a família tem pouco contato. O contato que tem não é de qualidade na maioria das famílias, né? A gente não pode generalizar, mas a maioria das famílias é assim. Todo mundo trabalha, todo mundo está muito ocupado. E quando estão juntos, a tecnologia acaba separando as pessoas. E aí, vindo para a educação, para a escola, o próprio governo federal percebeu isso. Em 2019, junto com a Base Nacional Comum Curricular, foi criado a disciplina de habilidade socioemocional, né? Na verdade, a base ela dividiu em habilidades todos os conteúdos, né? E a habilidade socioemocional é uma forma de se trabalhar dentro da escola as emoções. Elas vão perpassar os conteúdos, aquilo que a gente já fazia na escola de forma no senso comum. Agora ela vai acontecer de maneira intencional. Então, as escolas elas já têm projetos para trabalhar a inteligência emocional, as habilidades socioemocionais. Isso está garantido num documento do governo federal. Eu já sei que algumas escolas têm programas específicos para isso. Né? As escolas particulares, principalmente, bastante preocupadas, principalmente pós a pandemia. Uhum. Então, eles já criaram programas específicos para isso. E é uma forma que a escola teve de apoiar as famílias, percebendo esse contexto histórico em que nós estamos vivendo, onde as famílias têm pouco tempo com esses filhos e nem sempre esse tempo é de qualidade. Não, eu fico muito feliz em saber que realmente a gente não precisa ser direto e falar do suicídio, como você mesmo disse, mas a gente pode ir tratando as emoções que são necessárias, né? Eu estava vendo alguns conteúdos, especialmente da CVV, que mais para frente a gente até pode comentar sobre ela, mas ela fala que a gente tem que dar atenção para a menina que está sofrendo de amor, né? Muitas vezes a mãe fala, ai, você não vai morrer de amor. Mas para ela aquilo desencadeou outras emoções que deixou ela emocionalmente doente, né? E o menino, aquele machismo que possa existir em cima daquilo, não pode chorar, né? Então é a oportunidade de dar atenção e nome às emoções que muitas vezes eles sentem, né? Recentemente teve um filme. Eu ia mencionar sobre Divertidamente, que trouxe a questão das emoções dos jovens. Uhum. E o que nós, que estamos ali convivendo com esses jovens, podemos ver? Cada pessoa absorve um fato de uma determinada maneira. Sim. O fim de um relacionamento, para mim, é de uma forma, o fim do relacionamento para você é de outra forma. E eu vou trabalhar com essas emoções do meu jeito. Então, às vezes, alguém pode dizer, mas isso é besteira. Besteira para você, mas não é para mim. Então, quando aquela dor se torna intensa, que ela acaba atrapalhando a minha vida, acaba atrapalhando os meus relacionamentos, a família, as pessoas que estão ao redor daquele adolescente têm que ficar de olho, sim. Porque hoje, muito precocemente, as crianças estão entrando em depressão. Sim. E muitas vezes elas mostram isso se automutilando. E elas colocam uma roupa para esconder. Né? Como eu disse anteriormente, muitas vezes a maioria delas, né, elas vão para a escola já com um casaco pesado porque elas querem esconder o corpo. Porque o corpo, o cabelo, tudo isso na adolescência pesa muito. E muitas vezes eles não sabem lidar com isso também. Diálogo, né? Diálogo é extremamente importante. Eu estava vendo um conteúdo ainda dentro da CVV que falou também daquela série que saiu há algum tempo atrás, dos 13 porquês. Da menina que se suicida e deixa cartas, vídeos, eu não me lembro perfeitamente, e foram 2 temporadas, salvo engano. E aí, falou-se a respeito de suicídio, né? Pela primeira vez, assim, acho que talvez tão abertamente.
E me parece que fizeram uma análise dos dados das buscas do Google, que os jovens queriam muito saber, ter curiosidade a respeito disso, de como se suicidar, do que era. E com a segunda temporada, ou seja, que eles entenderam que eles já estavam começando a se acostumar com o tema, da importância e tudo mais, o tipo de pesquisa mudou. Né? Já era uma pesquisa mais voltada à questão de ajuda, de como abordar com alguém aquilo que ele estava sentindo. Então, eles falaram que prova disso, apesar de toda a mídia que teve em volta desse seriado, e sem fazer merchan sobre isso, mas eu achei curioso, porque quando não se falava tão abertamente, tão publicamente, a primeira vez já causou um espanto e eles buscaram disso. E na segunda eles já eram, como eu peço ajuda, o que eu faço para contar para o meu pai isso ou aquilo, entendeu? Então, realmente falou-se sobre o assunto, né? O que nós percebemos com isso? A importância da informação. Exatamente. Quando o assunto ele é velado, a gente não sabe nem fazer as perguntas. Exato. A partir do momento que nós começamos a pontuar, mostrar, nós começamos a olhar de maneira diferente para o assunto. Você quebra a curiosidade do mistério que possa existir, né? E olha para o assunto. Até de um estigma, porque o suicídio, ele é um estigma. A maioria das pessoas acreditam que quem se suicida porque é fraco. Porque não teve coragem de lidar com um problema, porque não teve coragem de enfrentar uma situação. E aí as pessoas se afastam porque existe esse estigma. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, no meu ponto de vista, é extremamente importante. É colocar em pauta um assunto que geralmente é velado. Sim. Até as pessoas que têm um caso de suicídio na família, elas não gostam de comentar sobre isso. Mas já existe uma pós-venção, que seria a prevenção nas famílias de quem teve um caso de suicídio. Porque as pesquisas também apontam que pode haver uma reincidência numa mesma família. E deve ser discutido, sim. Ser discutido sem preconceito. Isso deve ser levado ao jovem, deve ser abordado através de rodas de conversas, de conferências, falar com especialistas, pessoas que dominam o assunto, que convivem com o assunto. Eu acho isso muito importante, né? Então, o que nós estamos fazendo, essa proposta da difusora, da Libertar e da Ascana, é uma proposta que tem que ter continuidade, porque a gente vai abordar mais o assunto. Não é o mês de setembro que é um mês para se falar sobre isso. Como os dados apontam que os números estão crescendo a cada dia, é um assunto que tem que ser abordado com muita frequência. Ô Clarice, e a gente fala, talvez o jovem ele tenha muito medo do julgamento, né? Porque ele fala, vão me julgar, que sou fraco, sou aquilo. Mas e para os mais velhos? Ele tem medo, talvez, do julgamento, mas ele tem um julgamento dele próprio, vamos dizer assim, né? Porque, imagina, eu nunca acreditei que isso era real e agora sou eu, aqui, mais velho, numa idade que eu deveria estar mais tranquilo, com a minha vida, já realizei os projetos da vida toda, e aí tô me sentindo angustiado, tô com essa dor que eu não consigo explicar, né? Nós falamos, né, do idoso e nós falamos do adolescente, mas existe uma síndrome que ela acontece no trabalho. Burnout, cada um pronuncia de um jeito. Eu fiz um estudo sobre a síndrome de Burnout. E o que acontece? Por uma questão, como você mesmo disse, nós precisamos trabalhar muito, que parece que hoje tem status quem trabalha muito, quem chega estafa, né? E isso tem causado a síndrome de Burnout. E ela acontece mais especificamente com educadores e com profissionais da saúde, mais especificamente enfermeiros. Por quê? São pessoas que estão ligadas diretamente com outras pessoas e com a dor do outro. E geralmente, nessa síndrome, um dos sintomas é a depressão. E essas pessoas, elas se afastam e elas sofrem muito. Por quê? Uma das questões eu nunca imaginei que isso acontecesse comigo. Não, comigo não. Então, a questão não é só o outro aceitar, eu também aceitar.
aceitar e buscar ajuda. Porque muitas vezes, né, eu conversei já com muitas pessoas que passaram por esse processo quando estava fazendo pesquisa. Muitas vezes as pessoas diziam, não tenho coragem de dizer para o outro o que eu estou sentindo. Eu tenho vergonha. As pessoas vão achar que eu estou com preguiça, que eu não quero trabalhar. Mas essa síndrome, ela incapacita as pessoas de trabalhar. E muitas vezes as pessoas, por vergonha, por não se aceitarem mesmo naquelas condições, elas vêm a suicídio. Exatamente. É uma pena, né? Essa vergonha existir. É natural, tá dentro de você, né? Mas ela existe. É real, ela existe. A vergonha existe porque até hoje o assunto não foi abordado, né? Está sendo abordado agora de uma forma mais ampla, mas até agora era um assunto muito velado. Então, como que eu vou assumir que eu estou nessa condição de uma doença subjetiva, que ninguém sabe onde ela está instalada, só eu sinto e ninguém consegue ver. Então, realmente, é difícil para a pessoa, é uma exposição de uma fraqueza que ela acha que tem. Exatamente. E aí, em relação à sociedade atual, esse mundo digital em que nós vivemos, né? Tudo conectado, o tempo todo conectado, acesso à informação desde muito cedo, né? A tablet, celular e tudo mais. O pai, para suprir, deixa realmente lá no vídeo, na internet, enfim, isso aí está adoecendo ainda mais, né, a nossa sociedade. Eu não digo nem geração, porque está afetando a todos, né? Todas as gerações, né? Eu sempre falo dos estudos, né? Eu sou pesquisadora, então eu gosto muito de ler aí os estudos. Indicam que o que tem frustrado muitas pessoas é que nas redes sociais nós vemos só gente feliz. Exatamente. Só gente, né, bem financeiramente, bem nos relacionamentos, viajando, sempre com a melhor roupa, com o melhor acessório. E tudo isso causa uma frustração muito grande. Nossa, todo mundo tem e eu não tenho. Isso na cabeça do adolescente, né, dá um boom. Então, esse é um dos fatores, a felicidade exagerada nas redes sociais, que não é porque ninguém vai lá filmar um momento de tristeza, as pessoas vão só registrar o momento da alegria, o momento do sucesso, o momento da vitória, e as pessoas que estão do outro lado da tela acabam considerando isso como se fosse a totalidade da vida daquela pessoa. Sim. Né? Até os grandes artistas e os grandes influencers, eles não filmam a vida dele 24 horas, eles filmam os melhores momentos. Com certeza. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem perrengue, todo mundo tem o dia que acorda mal-humorado. Até eles colocam a melhor roupa, eles colocam o melhor ângulo, não é? Para poder divulgar o que é real do mundo deles. E eu acho que isso, não só para os mais jovens, eles vão ficar mesmo, né, vidrados com aquilo, mas eu penso até nos mais velhos agora, estudando sobre o assunto, de ver uma pessoa mais velha fazendo uma postagem de uma caminhada na praia, como se a vida dele fosse mais leve, né? Como se ele nunca tivesse perdido alguém na vida, que pudesse trazer uma dor, algum sentimento negativo. Então, realmente, acho que o mundo digital, ele ajuda, mas ele também, às vezes, atrapalha, né? Ele, às vezes, contamina. Então, por isso que nós temos que saber utilizar a tecnologia ao nosso favor. O que é que eu posso obter da tecnologia que vai melhorar a minha vida? Algum recurso, né, para as pessoas mais idosas que vai vigiar a minha saúde, um recurso de telecomunicação que eu vou me corresponder com o meu filho, com o meu neto que está mais longe. As crianças, os pais deveriam selecionar a quantidade de tempo e o tipo de programa, de vídeo que essas crianças têm contato e uma vigilância grande também sobre o que é que os adolescentes estão vendo. É fácil? Não é fácil. Eu conheço algumas pessoas que conseguem controlar isso. Seria assim, 8% da população contra 92% disso. Uma estatística que eu acabei de criar pelas pessoas que eu conheço.
de pessoas que não dão conta, que liberam, né, o celular, porque hoje é celular, não é mais nem o computador, que liberam o celular e aí a criança ou o adolescente usa descontroladamente. Exatamente. É um problema social, né? A depressão, esse comportamento ansioso que pode gerar e levar à intenção suicida, ela é um problema social. Então eu acredito que o governo como um todo, né, de todas as esferas, deveriam olhar um pouco mais sobre isso, né, Clarice? Mais ações sociais, mais promover mais esse tratamento, essa orientação, não é? São vários fatores. Eu acredito que nós temos que ter políticas sociais olhando para isso, né? As pessoas que trabalham nos órgãos de saúde hoje, né, serem treinadas para ter um olhar mais refinado, para poder captar isso e tratar com empatia a pessoa que chegue até aquele lugar necessitando de uma fala. E nós precisamos também, na sociedade no geral, ter esse olhar para ver se a pessoa está pedindo ajuda. Você, né, que está aqui ouvindo a gente, veja se o seu amigo não dá sinais de que ele está precisando de ajuda. Se o seu familiar, se o seu idoso, a sua criança, o seu adolescente não mudou de comportamento, e isso pode dizer que ele está pedindo socorro, porque muitas vezes a pessoa pede socorro silenciosamente, e é o nosso olhar que vai ajudar essa pessoa. Hoje nós já temos alguns órgãos que fazem esse trabalho de ajuda, como a CVV. Quer falar um pouquinho sobre? A CVV, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? E se você digitar no Google e tudo mais, você consegue bastante informações de como ela funciona, mas ela é um apoio, ela é um telefone gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você sentir necessidade de falar com alguém, passou algo na cabeça, não quer falar com um conhecido, não quer falar frente a frente, é só telefonar, que eles estão lá dispostos a ouvir sem julgamentos e acolher, te orientar, quem você deve procurar. Além das assistentes sociais, né, dentro dos municípios, a gente tem o CRAS dos municípios, enfim, cada cidade ela talvez tenha uma estrutura pronta para atendê-los. Mas mais do que isso, se você percebeu um comportamento de um amigo, é melhor ter um amigo bravo porque você contou para a mãe dele do que você perder esse amigo, não é? Então, não deixar de falar. Notou, poxa, fulano está estranho, mas está estranho por quê? Começou a faltar resposta desse estranho porquê, talvez, né? Ou então porque ele não quer sair, ele sempre saía, ele jogava bola e não joga mais, ela gostava de dançar e não dança, né? Ou ele adorava cozinhar e não faz isso mais pra gente, enfim, né? Não deixa de levantar a questão, de trabalhar isso uns com os outros para a gente tentar ajudar. É muito importante isso. E tem também aquela pessoa que pode estar nos ouvindo hoje com um sentimento de, nossa, mas a minha vida perdeu sentido. E essas coisas acontecem quando a vida perde o sentido, exatamente. Né? Então, você que está se sentindo sem sentido e que às vezes até passa alguma coisa pela sua cabeça, uma bobagem, como a gente diz, procure ajuda, procure alguém que possa te ouvir sem te julgar. E a CVV é um caminho, mas nós temos especialistas nos municípios que também podem te ouvir. A CAPES, exato, né, o CRAS, o CREAS dos municípios, eles estão abertos para te ouvir. Peça socorro, não espere isso se agravar. Tem um médico amigo, às vezes você vai numa consulta de qualquer que seja a especialidade, muitas vezes, mas eles estão lá abertos para isso também, né? É onde você mais sentir talvez uma segurança de falar sem julgamento, e isso a gente sabe o quanto é complicado com a sociedade de hoje, é por isso que a gente insiste e agradece esse projeto tão maravilhoso, né, em que a gente pode falar um pouco sobre o assunto, mas também a gente direciona o recado para as famílias, né, para que na hora que chegar alguém, poxa, já foi difícil para a pessoa chegar para falar, e se chegar,
vamos acolher, ter empatia, né? É genuíno aquele sentimento, então, e não ser a primeira ação julgar. Analisa antes de tudo a questão, né? Clarice, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, abrindo esse projeto tão legal, tão bacana. Espero que vocês todos tenham gostado, né, disso, que todos façam uma reflexão a respeito, conversem sobre o assunto, não tenham medo de pedir ajuda. E aí eu peço, então vamos deixar uma última mensagem, por favor, você, para o telespectador. Gente, eu agradeço imensamente por essa oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. E a minha mensagem é para a pessoa que está sentindo uma dor que ela não consegue identificar, aquele aperto no peito, aquela vontade de se isolar, um sentimento estranho que não é físico. Procure ajuda, procure alguém que possa te ajudar a identificar esse sentimento, a dar nome a esse sentimento. Pode ser qualquer especialidade da medicina. Eles vão conseguir te ajudar ou te encaminhar para outra pessoa. E você, que é familiar e observar algo de estranho nas pessoas com quem você convive, fique atento. Não deixe que o pior aconteça. É isso, esperamos que vocês tenham gostado e não deixe de ver os nossos próximos episódios. Até mais!